E já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E eu adoro iniciar a semana com essa energia positiva aqui juntinho de vocês. E já confere aí um pouquinho do nosso super programa de hoje. Uma dor aguda é uma dor pontual. A crônica é que você tem, é isso, né? Exato. Se você não tratar muito bem a dor aguda, ela pode cronificar. Entendi. A dor crônica é aquela que persiste além do período normal que a gente teria que ter. Sim. Da cicatrização, de um corte. Então, quando ela começa a passar desse período, geralmente em torno de 3 meses, aí ela já não está mais normal no nosso organismo. Eu fui lá nas minhas raízes mesmo, né? A minha essência é ali a criação com a minha avó, no CPA, de boné, brincando na rua. Brincando na rua. Então, quando eu apresentei agora, acabei de fazer o show com o Thiago Ventura, ele falou, nossa, mano, que legal, bastante regional, né? Ele entendeu, ele viu a galera dando risada. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo de extrema relevância. Estamos recebendo aqui a doutora Lia Peloso, lá da lá da Oncolog, aquele lugar sensacional, com profissionais magníficos como você, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço de estar aqui com você, uma simpatia de pessoa. Obrigada. Sempre vejo seus programas e eu acho que é tão importante para poder estar levando assuntos relevantes, como você disse, para a população, né? Para ela poder ainda saber mais nesse que segmento, né, doutora, médica da dor. Isso. Eu, na realidade, até comentei com a doutora um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista e eu achei importante pontuarmos sobre isso. Eu achei que era um segmento novo, sabe? Médica da dor. Mas aí descobri que não é tão novo assim, né, doutora? Eu acho que atualmente ele está bem, o assunto de dor está bem em voga, né? Porque as pessoas não querem conviver com dor, não dá para conviver com dor. E nem devem, Nem né, doutora? Deve, exatamente. Então eu cheguei em Cuiabá em 98 e quando foi em 99 eu fui para o interior de São Paulo, em Botucatu, e fiz a especialização de dor. Então, desde essa época já existiam 2 médicos bem renomados, que era o Dr. Flávio Melo e o Dr. José Reinaldo Contío. Eles foram os pioneiros aqui em Cuiabá. Nesse segmento de dor, no tratamento doutora? da dor. E aí eu vi na sequência e eu acho que assim... Foi 2000 e? Eu cheguei, depois que eu fiz meu estágio em 99, mas a titulação eu tive, porque a gente tem uma titulação para isso, né? Que é a área de atuação em dor, em 2001. Olha então, só, já alguns tem, anos, né? Tem alguns anos Já aí, tem né, alguns doutora? anos, Que bom, que maravilha, porque é algo que incomoda, né? Tira totalmente a qualidade de vida da pessoa, a dor. Então, ter profissionais, assim, com tanto conhecimento e experiência no setor, nos deixa, assim, muito animados. Doutora, a doutora é anestesista também. Eu sou anestesista de formação e aí eu fiz a especialização em dor. Hoje porque um complementa o outro, né, doutora? Outro, exatamente. Me corrija se eu estiver errada. Assim, eu já li que antes de ter o especialista em dor, os anestesistas que faziam esse trabalho. Porque os anestesistas estão direto com esses pacientes, por exemplo, no pós-operatório. Então, sempre que você vai fazer qualquer cirurgia, por menor que seja, você pode ter dor. Então, já tem esta ação no pós-operatório, para que o paciente não sinta dor. Sim. Porque uma dor aguda, pós-operatório, ou qualquer, de uma fratura... Uma dor aguda é uma dor pontual. A crônica é que você tem, é isso, né? Exato. Se você não tratar muito bem a dor aguda, ela pode cronificar. Entendi. A dor crônica é aquela que persiste além do período normal que a gente teria que ter. Sim. Da cicatrização, de um corte. Então, quando ela começa a passar desse período, geralmente em torno de 3 meses, aí ela já não está mais normal no nosso organismo. Então, ela tem todo um comportamento que aí, como você falou, a pessoa não dorme direito, a pessoa não sente prazer em fazer as coisas, em sair, com convívio, não consegue trabalhar. Então, isso daí vai interferir no dia a dia, na qualidade de vida das pessoas. Muda total a rotina da pessoa, né? Como é que você, com dor,
você consegue ter ânimo aí para sorrir, né? Você não quer nem falar com ninguém. Isso aí vai mudando totalmente. O seu psicológico é muito afetado. Exato. E isso é muito importante nós falarmos sobre isso, porque a doutora é lá da Oncolog, como eu falei, nossa, faz parte daquela equipe maravilhosa que vem aí salvando muitas vidas e mostrando que o câncer não é mais aquele bicho-papão, né, doutora? Isso que eu percebo que a Oncolog trouxe, além do tratamento humanizado que vocês têm lá. Desde a chegada, né, do paciente. Desde a chegada do paciente, que reflete totalmente no resultado final. Eu penso assim que, para mim, é uma alegria trabalhar lá. Eu já conheço o André há muitos anos. E eu retornei agora, recente, a trabalhar com a equipe dele. Então, assim, como é importante e, assim, como eles têm essa visão do cliente, eu não falo nem do paciente, né? Como ele é tratado como um todo, né? Todo detalhe é importante para esse paciente e eu estou na parte da dor. Pois é, que, como eu falei com a doutora um tempinho atrás, eu falei, doutora, quando o paciente lá recebe o diagnóstico, né, de câncer, que é uma notícia já complicada, é difícil você receber um diagnóstico desse, mas o medo não é tanto da morte quanto do sofrimento, da dor. Da dor, né? Existem estudos que a maioria dos pacientes, quase 2/3 dos pacientes sofrem de dor. Desde o início. Só que eles acham que antes, lógico, não agora, eu acredito que já vem, as pessoas estão mais informadas, que antes as pessoas acreditavam que isso fazia parte. Fazia parte da própria doença. Da própria doença. Exatamente. Então, e não, né, doutora? Não faz parte, de jeito nenhum. Então, desde o início do seu tratamento até a finalidade, o fim da vida, a pessoa tem que ser tratada, porque não vai interferir em nada com o tratamento da quimioterapia, com o tratamento da radioterapia, muito pelo contrário, se o paciente está sendo adequadamente tratado da sua dor, ele vai conseguir fazer o tratamento melhor. A resposta é melhor, né, doutora? Exato. Porque não tem aquele sofrimento, a depressão, porque se instala uma depressão. Com certeza. Você com uma dor contínua, você já com esse enfrentamento, não é verdade? Da própria doença, né? Da própria doença. E existem os procedimentos também que, lógico, né, agridem o organismo. Exato. Então, hoje a gente sabe que pode tratar a doença, acho que evoluiu muito a parte da oncologia, graças a Deus, né? Graças com a novos Deus. Remédios, né? Novas intervenções cirúrgicas que podem ser feitas no início do tratamento do câncer. E a dor também, você não tem só o tratamento com o remédio, né? Você tem um tratamento com procedimentos que podem trazer alívio da dor, né? Evoluiu também bastante. Evoluiu bastante também. Que maravilha, conta um pouquinho mais pra gente nesse tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, alguns procedimentos que a gente fala minimamente invasivos, né? O qual a gente faz no centro cirúrgico apenas porque tem material esterilizado, você tem todo o suporte, né, hospitalar, e aí não necessariamente precisa ficar internado. A gente utiliza geralmente raio-x ou ultrassom para guiar esta agulha até o alvo correto. Sim. E aí a gente injeta medicamentos que podem, às vezes, neutralizar esse caminho da dor do nervo, né, como o fenol. Então, assim, hoje a gente faz isso e o paciente tem muita qualidade de vida. A resposta é muito boa. Muito boa. E às vezes você reduz o consumo de opioides. Os opioides são os remédios que a gente usa para o tratamento da dor, como a morfina, metadona, oxicodona, são esses remédios que a gente utiliza para os pacientes para tratar a dor. E o que é importante? É importante que você use a dose adequada e o intervalo do remédio adequadamente, porque cada remédio tem um perfil. Então, tem remédio que você tem que tomar a cada 4 horas. Se você não tomar a cada 4 horas, espaçar, você vai ficar com dor. Você fica com dor, né? Fica com dor. Ou se você está usando uma dose baixa do remédio, você vai ficar com dor. Às vezes você fala, nossa, eu estou tomando morfina e ainda estou sentindo dor. Mas não é, porque você precisa adequar a dose e o horário para você ter um efeito. E cada um tem que ter um tratamento individualizado, cada um responde. Cada indivíduo é único, Exatamente. É sempre importante falar sobre isso, exatamente. né? Que as pessoas costumam generalizar. Exatamente. Né? Cada um reage de uma forma, né, doutora? E os efeitos colaterais, que são os remédios normalmente causam efeitos colaterais, a gente tem que sempre alinhar isso com os pacientes, porque às vezes eles não conseguem, nossa, eu estou com náusea, eu estou com enjoo. Mas olha, se você tomar tal medicação, para prevenir isso, você consegue tomar medicação. Então, eu acho que tudo é questão
do médico ter essa relação com o paciente, de explicar o que está sendo feito. É muito importante isso, né? Por isso a equipe multidisciplinar, né, doutora? Exato. Porque é um profissional da dor, no caso, não só da oncologia, eu sei que a doutora, ela não só trata pacientes oncológicos, como também outras patologias, né, que causam a dor. Como, por exemplo, a fibromialgia. Que eu quero deixar para o próximo bloco, a fibromialgia. Todo mundo ficou curioso, porque alguém já ouviu falar, está com fibromialgia, as pessoas não têm um conhecimento, e a doutora passou umas informações aí de extrema relevância. Legal. Mas a doutora trata outras patologias também que causam dor e que diminui a qualidade de vida da pessoa, né? Porque ter dor não é normal. Não é normal. Tem assim, que falar com um profissional. E eu falo que sim, tem que ter um profissional, tem que fazer uma boa anamnese, aquela conversa, né? Porque eu acho que muitas vezes o médico pede isso. Você tem que ter uma conversa muito boa com o seu paciente, examinar. E aí depois você fazer uma proposta. Consulta, né? É importantíssimo esse primeiro contato. E também quem está lá na sua frente, né? Exatamente. Precisa ter esse acolhimento com o paciente. Eu sou professora da Universidade Federal também. Eu gosto de falar muito para os meus alunos. Se ponha no lugar da pessoa. Perfeito, Trate doutora. o que está na sua frente como se fosse seu pai, o seu irmão, parente. Eu faço esse exercício também. Não é importante assim, isso, né? Sempre comigo. Quando você consegue fazer esse exercício, as coisas mudam. O tratamento tem que ser humanizado e a gente, por mais tecnologia que exista hoje, se a gente não tem esse olhar para o paciente, uma coisa assim que às vezes eu recebo de elogio, por exemplo, eu estou lá no meu consultório, você chega, eu tenho um computador, mas eu paro o computador e olho para o paciente, porque eu gosto, né, dessa parte, né? Eu já recebi elogio, nossa, a senhora está olhando para mim. Sabe, doutora, eu vou compartilhar e a doutora tenho certeza que tem pleno conhecimento disso. Exato. Isso vem mudando rapidamente, os profissionais estão vendo até que esse tipo de tratamento interfere totalmente no resultado do tratamento. Exato. Esse tipo de relação mais humanizada com o paciente. Porém, antes nós tínhamos esse tabu do paciente e o médico. O médico se colocava no pedestal, eu não preciso te explicar, você está doente, eu vou te tratar, porque eu estudei para isso. E o que eu falar é verdade pura. Eu falei, passo aqui, pronto, tchau, vai fazer o exame. Sabe, essa frieza nesse relacionamento? Ele sempre se colocou um pouquinho acima, né? Isso. Ele não, tipo, participa realmente da situação. Eu sei que é difícil e às vezes certos profissionais usam até como uma proteção para não se envolver, mas são duas coisas diferentes, entendeu, doutora? E vocês fazem isso assim muito bem lá na Oncolog. Eu gosto muito, sabe por quê? Por mais que seja, às vezes eu brinco, eu não quero falar muito mediquês, mas eu tento falar, olha, eu vou tentar explicar de uma maneira que você possa entender o que eu vou fazer com você. Por exemplo, no procedimento eu abro lá no computador, olha, eu vou usar esse raio-x, você vai ficar nesta posição, aí eu vou tirando foto do raio-x em tempo real e aparece seu osso, aí eu sei que aqui é o lugar certo que eu vou colocar a sua agulha. O paciente se sente mais seguro. Sim. Você vai ter uma sedação, como se fosse uma endoscopia, o anestesista vai ficar o tempo inteiro ao seu lado, te acompanhando. Então, eu acho que isso passa uma segurança para o paciente. Com certeza. Né? Prepara, né? E também falar, alinhar expectativas. Olha, pode ser que melhore, pode ser que não melhore, uma tentativa, né? Nós vamos tentar fazer tal procedimento. Eu acho que isso você precisa ter esse tipo de sensibilidade, né, doutora? A sensibilidade. Mas eu fico muito feliz que isso esteja mudando, está mudando, sim. Eu percebo, eu converso com muitos profissionais de saúde e todo mundo está vindo entendendo a importância desse tratamento humanizado. Doutora, nós só estamos começando, mas já estamos com o primeiro bloco estourado. Vamos dar aquele tempinho bem rapidinho para vocês tomarem uma água e a gente já volta. Estamos de volta aqui, programa sensacional, doutora Lia Peloso,
Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, passando essas informações que eu tenho certeza que transformam a vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem aí uma vida inteira com dores, né, doutora? Eu fico muito feliz de poder estar aqui e ter esse espaço, justamente para a gente poder tocar no assunto que é tão importante mesmo, né? Eu acho que, assim, muitas vezes, como você diz, né, os pacientes da oncologia acham que é normal ter a dor, né? Às vezes nem fala, né, doutora? Nem fala, exatamente. E lá, por isso que é bom já passar, ter essa equipe, tem né? a equipe, Exato. Você vai falar com o nutricionista, você vai falar com o médico da dor, você vai falar com todos, seguir a sequência. Exatamente. Porque às vezes a pessoa por si só, ela não vai falar, ela acha que é natural, eu vou sentir dor mesmo, eu tô doente. Você tocou no assunto que é nutricionista, hoje cada vez existem mais trabalhos mostrando que os alimentos são pró-inflamatórios. Olha a importância de, às vezes, você está fazendo o tratamento com remédio, ou está fazendo o seu tratamento com procedimento, mas não está tratando adequadamente sua nutrição, sua alimentação. Sim. E não tem resposta satisfatória por conta disso. E a gente precisa falar sobre isso, né, Exato. doutora? Porque por mais que a gente fala diariamente sobre você é o que você come, Exato. você tem que ter essa responsabilidade, porque é a gente que, né, coloca pra Exato. dentro. Então, se você se ama, tem que se cuidar, principalmente se você está enfrentando uma doença, como um câncer, ou seja, outra situação, mas a alimentação, né? É fundamental, é fundamental, né, doutora? Atividade física. Atividade física. Ter um sono bom, tudo isso faz parte, né, Principalmente se você está doente, você tem que Exato. realmente ter um cuidado redobrado. Exatamente. Seguindo, tendo bons hábitos, né, Exato. doutora? Eu acho que isso é a palavra. Isso é importante, eu também concordo com você. Interfere também na dor. Com certeza. Uma noite mal dormida, você acorda já mais cansada, então vai só piorando. Eu falo que vai virando uma bola de neve, né? É verdade. E aí só vai piorando sua dor, né? Também, né? Até seu humor altera Exato, totalmente, né? É uma bola de neve. Exatamente. Doutora, falamos bastante sobre os pacientes oncológicos, mas a doutora falou um pouquinho sobre fibromialgia, que me chamou muita atenção. Eu queria fazer uma pauta específica, né? A gente já vai mandar bala aqui. Legal, doutora, perfeito. Fibromialgia, a doutora falou que ela não tem diagnóstico. Isso, o diagnóstico a gente fala que é um diagnóstico clínico, é através de uma boa anamnese. Não existe um exame que comprove, olha, eu tenho fibromialgia. Então é através da história. Então aquela dor generalizada. Buscando informações. Exato, por exemplo, o paciente fala a dor desde o fio do cabelo até o dedão do pé. E é engraçado, porque as pessoas falam, nossa, dói na minha cabeça, meu cabelo, meu couro cabeludo. Só de tocar, então dor na junta, aquele sono que não restaura, você acorda, parece que passou um caminhão por você. Eles falam isso, acorda cansado, né? Aquele sono que não restaura. Alterações intestinais, às vezes pode ter uma diarreia ou uma constipação, sensação de formigamento nas mãos e nos pés. E antigamente se falava nos pontos de gatilho, né? O qual a gente apertava e o paciente tinha dor. Não necessariamente, hoje a Sociedade de Reumatologia mudou isso, então não necessariamente você precisa ter esses pontos de gatilho. Tem paciente que tem, mas tem paciente que não tem. Então, através de uma boa anamnese, a gente faz o diagnóstico. Dependendo da faixa etária, a gente tem que fazer alguns exames para descartar problemas reumatológicos. Entendi. Que têm os mesmos sintomas. Sim, pode confundir ali. Exato. E aí, depois disso, a gente acaba fazendo o diagnóstico de fibromialgia. E é tão importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, isso é manha, Exato. Né? Você tá tão querendo bem, chamar né? atenção. Você está tão bem, olha para a pessoa, e às vezes a Isso. pessoa realmente chega, a pessoa não precisa estar caída para falar que está com dor. Ela só está sofrendo ali uma situação. Então, às vezes, infelizmente, eu vejo alguns colegas que falam realmente, a fibromialgia não existe. Né? Profissionais da saúde, né, doutora? Imagina se profissionais da saúde têm essa... Né, pensam dessa forma, alguns, né, não são todos. Imagina as pessoas que não têm o conhecimento. E às vezes eu vejo o paciente, não, mas eu queria fazer tal exame, parece que ela quer que tenha alguma coisa no exame. Porque ela fala, poxa, eu estou sentindo a dor, como é que não aparece nada em nenhum exame? Sim. Então, assim, às vezes... Nenhuma alteração, nada, exame perfeito. Exame tranquilo, e daí a pessoa fala, poxa, mas realmente eu tenho essa dor? Então, assim, é uma doença que acho que até ela chega a duvidar, Exato. Né, doutora? Exato. Muitas vezes tem que ter o familiar junto para estar explicando, o cônjuge, olha, realmente
ela tem esse problema, ela precisa fazer o tratamento. O tratamento não é só remédio, o tratamento é nutrição, mais uma vez. Assim que ela melhora a dor, fazer atividade, né? Assim que esse paciente melhora a dor, ele ou ela, apesar de ser mais comum nas mulheres, mas existem homens com fibromialgia também. É mais comum nas mulheres, É mais né? comum nas mulheres. A doutora falou agora e eu prestei atenção nisso. As pessoas que eu vi reclamando dessas dores, que falam que tem fibromialgia, são mulheres. A maioria dos casos acontece nas mulheres. Uma parte do seu tratamento é o remédio, mas você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação. A acupuntura ajuda muito os pacientes. Sim. Então ele tem que fazer todo esse trabalho para ter uma melhora na qualidade de vida. Né? E aí restaurar aquilo que ele fazia antes, entendeu? Doutora, com essa dúvida, que inclusive até profissionais questionam a existência da fibromialgia, a doutora me contou um pouquinho antes sobre o trabalho que foi feito em Camundongos. Isso, um trabalho científico numa revista de grande importância. O que eles fizeram? Eles dividiram pacientes com fibromialgia e pacientes sem fibromialgia. Aí eles retiraram o sangue desses pacientes, purificaram, vamos dizer assim, e injetaram nos camundongos. Então, os pacientes que tinham fibromialgia injetou sangue nos camundongos, os que não tinham injetou. E aí eles observaram o comportamento desse ratinho depois. Então, por exemplo, os ratinhos que receberam sangue dos pacientes com fibromialgia tiveram menor mobilidade. Então, eles se movimentaram menos, tiveram maior estímulo à dor. Então, eles conseguiram comprovar que realmente existe a fibromialgia, né? Olha que maravilha, porque essa lacuna que fica prejudica muito. Prejudica até, como você diz, até o próprio paciente falou, poxa, mas Nossa, será que eu estou com algum problema psicológico? Né? Será que essa dor é imaginária minha, né? A pessoa se questiona. Então, uma coisa que é importante falar para você sobre o tratamento também. Muitas vezes a gente usa antidepressivo. Mas eu não estou com depressão, muitos pacientes têm. Por que eu tenho que usar um antidepressivo? Porque o que acontece? No nosso cérebro existem transmissores de dor. Na fibromialgia, esses transmissores eles ficam desregulados. É como se não tivesse o sinal fechado. Então ele fica mandando resposta contínua de dor. O antidepressivo vai lá como se fosse o sinal vermelho para parar de mandar a transmissão da dor. E aí ele é muito utilizado nas dores crônicas, mas você precisa explicar para o paciente. Porque ele vai falar... Ele tem uma rejeição. Nossa, mas eu vou usar antidepressivo, eu vou ficar dependente desse remédio? Os pacientes perguntam, mas eu vou ficar dependente desse remédio? Ainda existe, né, doutora, um preconceito muito grande com antidepressivos. Mas os medicamentos também estão se modernizando, né, doutora? Nossa, menos efeitos colaterais. E aí eu costumo falar também, se a pessoa tem pressão alta, você tem pressão alta, você toma remédio para pressão? Eu tomo. Você é dependente do remédio? Não, se você não tomar o remédio da pressão, sua pressão vai subir. Sim. Se você não tomar o remédio da dor, você vai ficar com dor. Então, assim, eu acho que às vezes os colegas precisam explicar isso para os pacientes também. Porque faz a receita, aí às vezes chega na farmácia, o balconista, nossa, mas antidepressivo, você vai tomar isso? Forte esse remédio. É verdade, esse remédio forte isso, hein? Forte, assim. E aí, bem assim. E aí o paciente já fica, né? A pessoa fala, nossa, mas será que eu tomo? Será que eu não tomo? Com os pacientes oncológicos, existem alguns remédios que são com receituários amarelo. Então, existem receituário normal, aquele que você compra, o especial, que é o mesmo que usa para antibiótico, em 2 vias. Que os tarja preta? Não, são os controlados. Que controlados. Alguns tarja preta são receituários azul. E alguns opioides, que são para tratamento da dor, eles são receituário amarelo. E aí, muitas vezes eles falam, esse remédio é muito forte. Quando chega amarelo já... Esse remédio é forte. Você vê, né, que é uma cadeia, né? Que você até, inclusive, vai lá no profissional, né? Impedindo até dele usar. Nossa, acho que eu não vou comprar esse remédio. Eu não vou tomar não, né? Por isso que o profissional tem que explicar, perder o tempo para entender o que ela vai fazer. Ela tem que saber realmente, né? O porquê dos porquês ali. Até mesmo porque, lógico, às vezes o profissional fala, eu vou explicar, não vai entender. Mas tem uma forma da pessoa compreender. Exato, como eu estou explicando, você não entendeu como funciona? Totalmente. Então, dessa forma que eu costumo falar. Super claro. O antidepressivo, o que você tem que usar no horário. Então, por exemplo, se o remédio dá sono, vamos começar com ele à noite.
que muitas vezes as pessoas estão sem sono ou perdendo o sono por causa da dor. Sim. Então, se você toma um remédio que vai te dar um sono, vai te ajudar nisso também. Ótimo. Então, às vezes eu começo somente à noite, aí vai dando um período para a pessoa se adaptar, né? Mas é explicar, olha, até chegar na dose ideal, pode ser que você não resolva 100% da sua dor. Você vai falar, tomei o remédio e não resolveu nada. Infelizmente, o ser humano é imediatista. Exato. Ele chega lá, comentou o remédio, já quer sair sem dor. Exato. Não, lógico, o profissional também quer isso, né, É, o que a gente doutora? quer que os pacientes Só fiquem que bem. tem olha. que chegar no... Cada indivíduo é único, Exato, não é verdade? é bem isso. Cada problema tem sua particularidade. Então, tem que realmente ver como que funciona naquele Exato. organismo, né, doutora? Exato. E às vezes você passa uma medicação e o paciente não melhora, você tem que mudar. Então, assim, tudo isso você tem que estar falando para o seu paciente, ele precisa retornar, às vezes um retorno mais precoce, justamente para ver, olha, se teve muito efeito colateral, não teve, vamos trocar, melhorou ou não melhorou da dor. Então, acho que tudo isso você tem que estar passando para o seu paciente, você tem que ser claro para o seu paciente. Doutora, nós falamos de fibromialgia, mas eu sei que existe muitas outras patologias, problemas que podem acarretar dor, enxaqueca, tem vários. Então eu vou te fazer um convite para a doutora retornar aqui ao programa É o que Você. Feliz. Ai, jura, gostou, Com doutora? certeza, adorei. Eu adorei, a doutora consegue passar a informação de maneira muito clara, a gente realmente compreende, adorei a sua participação e eu estou te esperando novamente aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de você estar abrindo esse espaço para a minha área, uma área que a gente tem cada vez mais a melhorar a qualidade de vida do paciente e eu estou à disposição para qualquer assunto. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e às unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. E a partir de agora, em nosso programa Eu e Você, vamos ter um bate-papo cheio de humor, que estamos recebendo ele, Luiz Souza, comediante, pela primeira vez aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Que isso, é uma honra estar aqui com você, Elga. Querido, obrigada. Grato pelo convite. Olha, nós, lógico, estamos acompanhando a sua carreira, que só vem crescendo. E é tão bom trazer pessoas que vêm construindo a sua história com o seu talento, e você é uma delas. Oh, muito obrigado, fiquei até sem jeito agora. Porque comecei em 2018, né, a fazer stand-up por um motivo de hobby, assim mesmo, uma válvula de escape, né. Eu queria fazer algo que eu sempre fui fascinado pelo palco, né. Eu sou neto de artista, né, meu avô tinha uma dupla sertaneja, meu tio cantor também da noite cuiabana. Sangue, né? Então, eu sempre fui fascinado pelo palco. Tentei tocar um violão ali, Jura cantar, que deu mas não... Mas assim, eu percebi que eu começava a contar as histórias e ficava em volta a galera dando risada e tal. E quando eu conheci o stand-up, falei, cara, eu quero fazer isso. Quero tentar fazer isso. Você falou algo assim que eu entendo. Eu acredito que a comédia, ela tem o seu tempo. A pessoa tem um tempo certo, não é verdade? Porque, às vezes, duas pessoas contando uma mesma história é diferente. Às vezes você tem que ter o jeito certo para contar e um jeito seu, único, né? A persona, né? Isso. Eu também, tipo, nesse tempo de construção de persona, né? Por exemplo, hoje aqui eu tô de boné. Né? Antes da pandemia eu não estava mais usando boné. E aí, conforme fui usando o boné na pandemia, eu fiz uma apresentação de boné. Aí eu construí a persona, que eu falo da minha persona, do meu nascimento, né? Que eu sou cuiabano, falo que eu sou cuiabano, nascido em Várzea Grande. Cuiabano, nascido em Várzea Grande, adorei. É mais ou menos um aeroporto ali, né? Sim. Essa polêmica aí.
E criado no CPA, né? Então quando eu me vi em um vídeo me apresentando de boné, eu falei assim, agora eu vou fazer essa persona aí. Tipo, aconteceu, né? Você falou, olha... Tipo assim, eu falo bastante da minha infância, então na minha infância eu usei muito boné. Ah, e você eu tenho é do CPA? piada, CPA, sou criado no que CPA. Maravilha! Criado no CPA. E você conta muito as suas raízes, o início de tudo, a sua infância, que eu acho que deve ter muita história, né? Porque você consegue retratar um momento tão importante da vida, né? Que você está aí crescendo com seus amigos, várias histórias, é mais ou menos por aí? Isso, eu foquei quando eu fiz o meu primeiro texto falando da minha criação, que fui criado com vó, né? Ah, mimado, foi? mimadinho. E aí eu encontrei ali a veia do meu texto, sabe? Eu falo que é a coluna vertebral do meu texto. Entendi. Então, tipo, eu fui lá nas minhas raízes mesmo, né? A minha essência é ali a criação com a minha avó, no CPA, de boné, brincando na rua. Brincando na rua. Então, quando eu apresentei agora, acabei de fazer o show com o Thiago Ventura, ele falou, nossa, mano, que legal, bastante regional, né? Ele entendeu, ele viu a galera dando risada, não entendia o que era o CPA, o que era o perrengue, por exemplo, fiz umas piadas com o perrengue. Mas foi muito legal, tipo, porque ele trouxe isso também com ele, né? Ele entendeu o seu trabalho. Porque a comédia dele também começou assim, viralizou assim, ele falando bastante das raízes dele, que ele é lá do Taboão da Serra, de São Paulo, dos amigos e tal. E quando eu achei esse texto, eu falei, cara, é aqui que eu vou trabalhar de agora. Você vê que parece que quando vocês colocam a sua verdade, as coisas fluem, né? Sim, fica mais fácil. As pessoas se identificam também, sabe? Sabe que você realmente está falando algo que você experienciou, você viveu. Então, as pessoas se conectam àquilo. Porque realmente é a minha vida. É aquilo, a sua vida. Não tem como escapar, né? Sim. Então, assim, teve um amigo que falou assim, cara, eu não acho que é regional, é a sua vida, é você, não tem como ser. Você é daqui, não tem... É isso. Eu falei, mas de fato é regional por conta da minha avó, tem algumas coisas de sotaque cuiabano, eu tenho sotaque cuiabano bem puxado. Tem, então, bastante. Tipo, é isso. Mas isso também traz o brilho de tudo. Traz um charmezinho. É genuíno o seu jeito de falar, não é nada forçado. Tudo que é forçado, a gente acaba percebendo, né? Agora, o humor não é fácil. Você ou tem ou não tem. Quando você percebeu que você tinha esse talento? Olha, na escola, eu sempre estava na turma dos mais bagunceiros. Estava na turma do fundão. Conseguia tirar de letra as coisas com humor. Aí, na adolescência e na fase adulta, por exemplo, já tenho 33 anos, né? Não parece. Olha, juro, não parece! Isso se confundia com molecagem. Já sofri muito também, tipo, de ser julgado, né? Ah, a Luiz está sempre tirando onda. Um sarrinho. É um sarrinho e tal, mas é um jeito de viver de forma mais harmoniosa, mais tranquila, sabe? Não chorar tanto. Feliz. Sorrir mais, sorrir mais. E trazer também uma descontração aos ambientes. Às vezes precisa disso, um toquezinho. Lógico que a gente tem que saber onde estar, o momento certo. A gente precisa ter esse bom senso na vida. Porém, às vezes uma descontração, dá uma leveza no ambiente, muda tudo. A minha família é dessa forma. Todo mundo feliz? Todo mundo tirando onda maravilha. de tudo. Até eu tenho um amigo que é bastante contador de piadas, assim, essas piadas prontas, né? E uma vez aconteceu do meu avô fazer a passagem, né? Desencarnar. Sim. E no velório do meu avô era uma coisa assim muito engraçada, muito tipo assim... Ai, que já reúne a família, né? E ele assustou, era um dos meus amigos mais engraçados, que mais tirou onda. Ele chegou no velório do meu avô, ele ficou assustado, ele falou, cara, sua família não é normal, não. Então, tipo assim, já é da família mesmo, assim. Meu tio que toca, ele é muito engraçado, o Ney Aroeira, não sei se você conhece. Olha só, isso não é estranho. É muito engraçado, meu avô era muito engraçado, minha avó, minha mãe, eu tenho vídeos da minha mãe no meu Instagram. Olha que legal. Realmente. Assim, é galera, de sangue, né? Tem gente que gosta mais da minha mãe do que eu mesmo. Isso também conquista as pessoas. Manda um beijo pra sua beijo, mãe. Como que é o nome dela? Adilceia. Adilceia? Acertei? Isso, Adilceia. Adilceia, dona Adilceia, um beijo pra você também, seu filho maravilhoso aqui, batendo esse papo descontraído. Você
teve a vontade, despertou o desejo de fazer stand-up a partir de eu acredito que você foi assistir o Thiago Ventura, foi isso? Eu consumia bastante no YouTube, né? Consumia bastante no YouTube ali. E o Thiago Ventura, a minha identificação, ele é de uma favela, né? Ele fala quebrada, da quebrada de São Paulo. E eu me considero de uma quebrada de Cuiabá. Sim. Então o humor é identificação, né? Sim. Eu me identifiquei com as piadas dele sobre bolita, sobre pipa, sobre amigos. Então, quando ele veio em Cuiabá, eu tive a oportunidade de ir. Hoje um amigo, que é o Vini Amorim, comediante daqui de Cuiabá, ele abriu o show do Thiago Ventura e no final do show falou que tinha uma ideia de iniciar um projeto para novos comediantes de Cuiabá, que é feito na Hooligans Barbearia. E aí, dali eu entrei em contato com ele e começamos ali o projeto. Eu fui um dos primeiros ali do projeto. Na Hooligans Barbearia do stand-up, uma noite de stand-up lá, a gente fazia ali até para 3 pessoas na época. E esse ciclo, né, veio 2018, 2019, 2020 pandemia, 2021 também. E aí a gente, quando liberou para fazer eventos, a gente conseguiu fazer alguns, e agora que deu um boom, né, do stand-up aqui em Cuiabá. E a gente encerrou esse ciclo, assim, a gente fala que encerrou o ciclo, tipo assim, começou lá no Thiago Ventura, e agora eu fiz a abertura do Thiago Ventura e o Vini fez a abertura da segunda sessão. Sim. E a gente contou isso pra ele, ele achou muito bacana, sabe? Foi tipo assim, tá histórico, tá gravado agora. Na minha carreira é isso. Começou assim, consegui chegar, falei isso no palco, ele achou muito interessante, da gratidão mesmo, né? Lógico, ver o quanto era importante aquele momento para você, sim, né? Foi um cara, e é um cara assim muito... Sensacional, assim, sou super fã também do trabalho dele, é um raio, né? Ele realmente tem um talento único que é tudo, a forma como ele fala. O que ele representa, né? Eu vejo ele falar que levou os amigos pro teatro, eu acho isso muito interessante. Então, tipo, eu já tenho isso. Já tem gurizada que foi em um show de stand-up por conta minha, nunca tinha ido, sabe? Sim. Amigos meus, então, tipo assim, é uma referência, não tem como negar. Com certeza. É uma referência. O Thiago, hoje, pra mim, é uma referência. Lógico que eu tenho a referência de tio, de vô, de coisas engraçadas, né? Igual, enquanto algumas pessoas procuram referência no exterior, eu falo assim, cara, tá aqui do meu lado. Meus amigos são engraçados, sabe? As coisas que eu penso, as coisas que eu falo, é coisa do que eu vivo. Eu acho mais fácil do que eu... Lógico que estou estudando, comecei a estudar mais porque a comédia é uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Não. Eu costumo falar assim para uns que querem começar, cara, não é porque você é o tiozão do churrasco que todo mundo ri de você, que você vai subir no palco e todo mundo vai rir de você. Com toda certeza. Não é Às fácil. vezes a pessoa olha você aí fazendo e ela acha que qualquer um chega e faz. É simples. Às vezes eu já me deparei com essa situação, porém não, é algo construído, algo que você batalhou, que você realmente leva a sério e quer aprender mais a cada dia, não é verdade? Quando você vê uma pessoa, até falando ainda do Thiago, quando eu vejo ele no palco, eu tenho essa sensação, nossa, é muito simples fazer a galera rir. Mas né, quando você vê uma pessoa fazendo algo que parece ser simples, é porque ele é muito bom no que faz. Ai, adorei. Você realmente sintetizou da maneira mais correta. É exatamente isso. Luiz, olha, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tá Eu percebi que a comédia, além de tudo, tem muita técnica, né? Sim. Mas vamos fazer mais um bloco? Vamos. Então eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse programa. Gente, eu tava morrendo de rir aqui no intervalo com ele, Luiz Souza. Olha, Luiz, eu finalizei o bloco anterior falando da questão que o humor tem muita técnica. Eu fiquei, assim, curiosa. Você foi estudar, foi aprender. Me conta um pouquinho de como é essa construção para você realmente crescer como um humorista, comediante. Olha, o meu estudo mesmo, no começo, foi mais assim, assistindo. Sim. Então, tipo assim, chegou de eu fazer um texto nas apresentações de um comediante falar, nossa, você usou essa técnica assim, 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 mas eu não... Aí você fala, que técnica?
técnica, não sei. Ah, legal aquilo que você Entendi. fez. Então, tipo assim, foi consumindo mesmo, né? No caso, autodidata. Hoje que eu tô mais, assim, olhando, lendo mais sobre técnicas. Por exemplo, quando um comediante pergunta para uma pessoa na plateia, ele faz algumas perguntas, ele já tem ali na cabeça dele que pode vir 3 tipos de respostas. Então ele já tem essas. Não é. Parece que é. Que é assim, tá Mas acontecendo ali naquele momento. Ele já tem. Ele já sabe de possíveis 3 respostas. Se dessas respostas não vier nenhuma, aí ele ainda tem as técnicas de. Sabe? Tem técnica de quando dá branco? Quando dá branco? Aham. Você faz as perguntas. Bom, eu já fiz isso, Já mas aconteceu já alguma aconteceu. situação assim com você? Já Porque aconteceu sabe e o que eu eu- mais admiro em quem faz stand-up? Porque ele tá ali o tempo todo, ele, sabe? Na interação, ele criando e prendendo a atenção das pessoas. Isso realmente, você tem que ter um domínio muito grande para você estar ali. Acontece, né? Comigo já aconteceu, de eu estar contando a minha piada, esquecer minha própria piada. E o nervosismo, às às vezes vezes. uma risada que tira a concentração da gente, algo que acontece, alguém que responde lá do palco. Tira a sua programação. Por exemplo, quando ninguém me conhecia de fato, eu fiz o show da abertura do show do Rodrigo Marques. Aí eu entrei falando, ô galera, eu sou o Luiz Felipe, cuiabano e tal, nascido em Várzea Grande e tal, todo mundo ri. Você mudou, pá. Luiz Felipe, Luiz Souza, mudou já? Na verdade, meu nome é Luiz Felipe. Luiz Souza agora que eu estou me adaptando com o Luiz Souza. Entendi. E aí quando eu fui fazer Fábio Rabin, quando eu entrei, já tinha uma galera que já me conhecia. Aí os caras já começaram a gritar, Luiz, do CPA, não sei o quê. E aquilo me tirou a concentração. E eu, por falta de experiência, eu travei. Entendi. Travei, então, tipo assim, eu já me apresentava como Luiz, cuiabano, nascido na Várzea Grande, criado no CPA. Eu entrei, o cara já falou minha piada lá na frente, Luiz do CPA. Ai, E aí, meu Deus. eu só falei assim, beleza, depois eu pago uma coca pra você. Ainda saiu super bem. mas assim, me travou. Aí Entendi. hoje já eu acho que se acontecer algo de certa forma desse mesmo jeito, eu consigo dar uma Leva mais de driblada boa. ali e tal, mas Também é a experiência, né? Então, a experiência vai o fazendo toda a stand-up, diferença. não adianta, por exemplo, eu acho que não adianta eu pegar o stand-up, chegar em casa e contar para as pessoas que me conhecem. Sim. Né? Que as pessoas já sabem, já entendem, já me acham engraçado. Então, eu só estou adquirindo experiência subindo no palco e testando as piadas. Sim. E essas piadas? Você falou que, lógico, usa muito seu cotidiano, seus amigos, as suas experiências ali, as Sim. coisas vão acontecendo meio que naturalmente. Você me contou no intervalo aqui sobre os meninos lá em Chapada que queriam ir na piscina. Então aquilo foi algo que aconteceu. De fato, aconteceu. Eu fui e fiz um vídeo, né? Conforme tava, era meio de pandemia ali, mais ou menos. E aí chegou uma gurizada lá e perguntou se podia tomar banho na piscina. Aí eu fiquei assim, com medo, né? Falei, não, por enquanto não, gurizada, hoje não. Fiquei driblando a gurizada. E aí eu fiz um vídeo, onde eu falei, vieram aqui, me tocou meu coração e tal, fiz todo esse... Dá uma enfeitada, né? Mas aí eu peguei e ensinei eles onde que é a cachoeira, no Marimbondo. Então são coisas que estão ali que você Que de fato realmente, acontece. pela sua sensibilidade, pela sua experiência, você fala, nossa senhora, isso aqui vai bem. E lógico que a internet é o seu grande palco, né? Exato, muita gente hoje me conhece por conta de vídeos, de lives, né? Que eu participei já de lives de comediante, aberturas de show, né? Agora que está acontecendo bastante stand-up em Cuiabá. Já é uma realidade, todo mês, né, o stand-up. todo Faz mês muito sucesso. tá tendo show de comediante a nível nacional. Então, quando a gente está junto com essa galera, aí muita gente começa a conhecer a gente, hein? Sim. Por conta disso, né? Você falou que começou mesmo profissionalmente, assim, indo estudar em 2018. Em 2018, quando eu iniciei no projeto lá, mas Sim. assim, eu nem não sei se eu me considero profissional ainda, sabe? É uma coisa assim, Entendo. é muito novo, porque eu falo 2018 parece estar lá atrás, mas 2020, 2021 foi pandemia, não tivemos nada, entendeu? Com certeza. Então 2018, 2019 ali na Hooligans, aí quando, vamos supor que a gente... 2020 parou lá também, né? Porque todo mundo estava dentro de na metade casa. de 2021, que começou a acontecer, 2022 agora já aconteceu tanta coisa. Sim. Eu ainda acho assim, é cedo e está acontecendo tanta coisa, ainda
sabe? Eu tô meio administrando ainda. Entendi. Esse dia eu tava assistindo um programa dos comediantes e eu falei pra minha esposa, falei, nossa, ó, são 4 comediantes num programa só. 4? São 4, são 5? 3 eu já fiz abertura de show, já fiquei no camarim com eles. Assim, Ai, é uma coisa legal. ainda surreal ainda pra mim, Sim. sabe? Ainda tô administrando isso aí. Com certeza. Mas olha, essa humildade em sempre querer aprender e sempre saber onde você está e que tem muita coisa ainda para acrescentar na sua carreira é o que vai te fazer chegar longe, viu? Não perca essa humildade nunca, porque eu acredito que é isso que faz a gente andar para trás. E agora eu tenho certeza que você vai decolar. Mas, Luiz, me conta uma coisa. Pandemia, você ficou parado? Você falou bem assim, olha, na pandemia a gente deu uma desacelerada para você. Foi um momento de mais produção na internet ou foi um momento que você realmente deu uma paradinha? Sim, eu sou meio travado com um videozinho de internet, sabe? Dancinhas, Sério? essas coisas aí. Não faz? Você não faz? Não é o meu forte, assim, não. Assim, não foi o que eu foquei. Mas na pandemia, assim, teve lives, né? Uma live que, tipo, muita gente Ninguém me conheceu. aguentava mais live, né? Ai, meu Deus, falou live. Muita gente né? me conheceu, foi através da live do humorista Thiago Mourão. Que aí Esteve ali eu aqui fiz uma também. amizade com ele. Fantástico, grande profissional E outras também. páginas daqui de humor também, daqui de Cuiabá, me conheceram através dali. Então, e eu já abri um show do Thiago, ele me convidou, do Thiago e do Eduardo Butaca. Sim, Pra queridíssimos. Pra mim, são os melhores daqui. São os melhores, né? Então, tipo, foi ali no momento de internet, foi live, foi videozinho, eu fiz alguns vídeos de humor, mas assim, o que eu gosto mesmo é subir no palco, e na pandemia Você não gosta de dava. subir no palco mesmo. Na pandemia que não dava, aquela né? interação com o público, né? Então, e o faz stand-up o depende- sentido pra você. O stand-up depende do palco e a plateia. Então, tipo, nesse formato de live, eu nem arrisquei. Entendi. Eu não... Fica frio você falar com a câmera? Até teve evento aqui em Cuiabá, na época, de carros, né? Eu ouvi alguns comediantes falar teve. que fazia piada, assim, o povo buzinava, então era tudo novo, assim, por mais experiência. Não é palmo, não é risada, é buzina. Buzina, é um negócio diferente. E eu não tive essas Entendi. experiências aí, né? Eu não fiz. Mas é o início da carreira. Mas é o início, graças a Deus, eu tô me dando bem. Sabia no que palco. lógico, dei uma olhada no seu trabalho no Instagram, eu achei que você tinha, assim, o Instagram como um alicerce muito grande para propagar o seu Sim. trabalho, né? Mas agora você me falou, olha, eu gosto de palco, eu gosto de interagir com o público. Muito Porque até interessante. a montagem de uma piada, de um texto, por exemplo, é árduo, não é fácil não. Eu tenho Até certeza. você subir, testar, ó, essa piada aqui deu certo, dá certo. Tem piada que dá certo hoje aqui, amanhã ali ela já não dá certo, né? Então, tipo, quando eu coloquei minhas piadas, trechos de piadas na internet, aí quando o cara vai assistir na internet e vai lá no show, ele vê eu fazendo a mesma piada, talvez ele tenha a impressão, pô, só faz essa piada. Sim. Entendeu? Mas é lógico que eu não tô soltando tudo por conta disso, né? Não solto tudo porque pra chegar lá e falar, Doses homeopáticas, lá né? na hora lá é diferente. Qual que foi a sua piada que você falou, poxa vida, eu sou bom pra caramba? Teve uma já? Nossa, eu não sei se eu tive isso, não. Mas assim, já aconteceu. Um momento que aconteceu. Já aconteceu de eu fazer uma piada e sair lá do Cine Teatro, né? Eu acho que foi num show do Nando Viana. Eu saí, aí tava meus amigos assim, eu falei, ó, essa piada aqui vai estar em tal página de internet, segunda-feira. Ah, por quê? Eu falei, porque é identificação, é coisa de Cuiabá e vai estar lá. E, de fato, na segunda-feira tava lá. Jura? Tipo assim, sim, tava lá. Você sabia. Então, tipo assim, tem algumas coisas que a gente sabe, ó, essa aqui vai pegar por identificação. Sim. Por eu fazer stand-up regional, eu sei algumas coisas assim, isso aqui vai pegar. Entendi. Eu tenho esse Conhecimento. conhecimento assim, ó, isso aqui vai pegar. Claro, você sabe o que você está fazendo. Mas já acontece da gente fazer, apostar em uma piada, chegar na hora, Não nada. funcionar, Mas sério? não jogo ela fora. Dou uma melhorada, tento achar um momento certo de colocar ela, entendeu? Isso aí é muito interessante, porque você tem que conhecer muito o ser humano, né? Sim.
você tem que fazer um estudo, você tem que estar ligado nas pessoas, na reação das pessoas, no momento, no dia. Notícias que tá bombando, essas coisas assim. Você tem que acumular uma informação para você se apresentar. E as pessoas acham que é fácil. Acho que é beleza, acho que é só ir lá. É só subir. Vou lá, eu subo. Na realidade, subir num palco, eu tive uma experiência agora. Fui fazer a cobertura de um evento de cantores, né? Praia Star, que chamava. Aí eu estou aqui com as câmeras, isso aí já é o meu habitat, tranquilo, eu faço isso, muita gente chega e se intimida, demora para se soltar. Mas eu falei, gente, eu vou experimentar subir no palco e olhar para as pessoas. Intimida. Você olha e você fala, meu Deus do céu, tá todo mundo me olhando aqui. Para você ver que são situações diferentes, ambas intimidam, mas você precisa saber lidar. E você tem aquilo como o que te motiva. Sim, a adrenalina é top demais, é muito Movida bom. a adrenalina? Movida a adrenalina do palco. Quando você entra, na verdade, assim, no teatro, normalmente, quando dá para você ver as pessoas, é praticamente só a primeira fila. Porque fica escuro, é o foco a luz, né? A luz no nosso rosto. Então, aí o que você vai ter de termômetro é quando você acerta a primeira piada. Sim. Quando você acerta a primeira piada, vem aquela avalanche do teatro de risada. Aí você aí se solta. Tô em casa, tô jogando bem. Quebrou o gelo. Que já aconteceu de ter um lá, cidadão te perturbando lá. Você fala, fica quieto. Já, até é amigo da gente. Jura? Fica te perturbando, que já tem muita intimidade. Aí a gente tem que tirar de letra ali, né? Fazer uma piada em cima, fazer a galera rir dele, né? Que ele que tá sendo inconveniente, né? Não eu, que eu tô ali. Porque quem tá com o poder na mão é quem tá com o microfone na mão. Claro, tem que ter todo jogo de cintura, né, Luiz? É igual rebater com o professor, né? Não dá. Adorei rebater com o professor. Luiz, olha, você realmente tem muito talento, você está aí no início de uma grande carreira, tenho certeza. Eu acredito que quando você já define o que você gosta de fazer e já colocou em prática e sabe que é isso que você almeja para a sua vida, é só continuar. Viu? E o nosso programa aqui está de portas abertas para você, sempre que quiser nos fazer uma visita e ter um bate-papo aqui gostoso, descontraído, nós ficaríamos muito felizes. Sou grato pelo convite, Elga. Satisfação total de estar aqui com você. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Já tá com saudade? Pega o seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.